como que você consegue entender que é a profissão certa para determinada pessoa? Como você consegue entender? Né? Aí, qual é o caminho? A gente até fala, né? Você pega um carro muito potente e começa a entrar com ele, né? Aí, vamos dizer assim, dentro aí de vamos colocar aí uma estrada que não é asfaltada, floresta dentro. Ali na Vila Margarida, em São Vicente. Ali. No Guarujá tem um monte de estrada de terra. Não é asfaltada, tem muita subida. O que você vai... O carro é super potente, mas você vai ter que colocar na primeira para subir muitas vezes? Sim. Dependendo do carro. Vai ter que colocar, vai forçar um pouco mais o motor. Você vai comprometer um excelente carro, porque ele está aonde? O máximo do potencial dele está sendo usado num lugar que não deve. Agora, coloca esse carro, né? Numa estrada. Cara, o que vai acontecer? Cara, é na quinta ali, no potencial dele máximo. Exato. Eu não vou nem longe com uma Ferrari, não. Um Kwid mesmo, cara. Já começa pelo carro, às vezes. Pô. Não é nem a estrada, propaganda. Começa pelo carro. Começa pelo carro. O dia que tem um Kwid. Tá vendo? Tá me zoando, cara. Tá zoando, né? Cara, você consegue o máximo do ganho dele numa estrada boa. Sim. Né? Mesmo sendo o Kwid. O carro do Hulk, né? Tá vendo? A propaganda era o carro do Hulk. É o SUV nível, mais famoso do Brasil. O SUV de anão, né? Como diz o Arlan. Né? É outro nível, né? Agora, se o cara, ele tá numa profissão errada, é esse carro, cara, que tá no caminho errado. Sim. Que tá numa estrada de terra. É o máximo do potencial na estrada de terra. Exato. É o máximo do potencial tentando, né, andar na primeira, sendo que ele poderia estar numa estrada livre. Então, aí você tem que identificar, de fato, qual é a carreira certa para esse cara para dar um mapa para ele. Para ele poder conseguir usar o máximo do potencial dele. Como fazer isso num jovem, por exemplo, de 18 anos, 20 anos ali que tá saindo da escola, né? Do ensino. Saindo das fraldas. Das fraldas, saindo do ensino. Não é fundamental, ensino médio, né? Ensino médio para escolher uma faculdade, que não tem ainda uma ideia do Hoje com. Só te cortando rapidinho, com esse negócio de internet, muita gente não quer nem estudar mais, cara. Sim. Né? Estamos aqui de exemplo. É brincadeira. Cara, eu sou ruim de estudar. Eu sou, desde os primórdios, eu sou ruim de estudar. É brincadeira, mas é sério, cara. Mas porque... eu gosto, não é que eu sou ruim de estudar, eu gosto de aprender assim, fazendo. Entendeu? Sim. E eu não tive no tempo, né? Até por não existir essa prática, né, lá atrás, não tinha muito essa pegada. Então me desmotivou muito de estudar. Hoje, com esse negócio de TikTok, aí o cara fica no Google, YouTube, tem muitos cursos, mete umas dancinhas lá, vai se tratar, garoto, tal, já era 1 milhão de visualizações. Pior que tem gente que ganha dinheiro, né? Pior que tem gente que ganha dinheiro com isso, né? O maior cara do TikTok é um cara lá que faz assim, né? Que eu não lembro o nome dele. É Krab, né? Alguma coisa assim, né? Não sei o nome dele. O cara não falou uma palavra em todos os Pô, eu tava vendo uma reportagem, aproveitar que tu falou, ele sabe qual a única palavra que ele disse até hoje? Não. Receba. Quando ele encontrou com o Luva. Com o Luva? Tu acredita, cara? Olha o tamanho do fenômeno do moleque, velho. Então, o Luva de Pedreiro mesmo fez vários vídeos, né? Chutando a bola pro alto, contando e tal. Falando coisas curtas, palavras curtas e é estourado no Brasil, quer dizer. Tadinho do Luva. O Luva Mas voltando à pergunta, o jovem lá, 18 anos, 19 anos aí que tá saindo do ensino médio, que não tem ainda uma ideia do que fazer como profissão. E que não tem um celular com TikTok. Como é que. Que não tem internet. É impossível, talvez, hoje em dia. Vocês estão colocando um cenário impossível, né? Talvez nos locais mais afastados tem aí, que falar a possibilidade, nas possibilidades. Não, mesmo quem tem TikTok, né? Às vezes o cara não consegue viver daquilo, né? Não é todo mundo, né? É muito difícil viver de internet. A gente costuma falar que tem, dentro desse princípio, né? De conhecer, né? De se conhecer e, no mesmo tempo, começar uma vida profissional. Dentro de um processo de orientação de carreira, né? A gente vai fazer o quê? Vai fazer alguns testes com esse garoto, né, com esse jovem, para poder entender qual é o perfil, ou seja, qual é a personalidade dele. E aí, descobrindo a personalidade dele, nós vamos descobrir os talentos desse garoto. Descobrindo a personalidade, talentos, vamos descobrir os motivadores, aquilo que motiva esse garoto. Sim. Descobrindo os motivadores dele, vamos identificar os valores que ele tem. Descobrindo esse passo a passo, ó, personalidade, talento, motivador e valores.
Descobrindo isso, nós vamos conseguir fazer o quê? Encaixar a carreira aonde, de fato, é aquela questão do veículo. Né? A carreira onde ele vai conseguir usar a sua máxima potência. Fazendo uma analogia, aí faz o mapa astral da pessoa, né? Na verdade, a gente vai identificar um pouco da personalidade dele desenvolvido. Mapa profissional. A gente termina fazendo isso mesmo, né? Termina identificando, né, todos os pontos possíveis para ele errar menos. Sim. Porque o que acontece? Hoje a gente vê muito jovem começando, às vezes, 20, 22, 23 anos. O cara já passou por 5 faculdades, mas não terminou nenhuma. Exato. Começou uma, acabou outra. Por quê? Não se encontrou ali. Porque ele não se encontrou, cara. Não se encontrou. Aí é o cara que vai pra internet, ele tenta na internet, ele tenta nisso. É o cara que fica pulando de galho em galho. O pai fica super preocupado, a mãe fica também extremamente preocupada. Aí começa a chamar de vagabundo, né? Eu não trabalho. Não trabalho. Eu pago a faculdade pra você, você nunca conclui, você não acaba, eu pago o curso técnico pra você, eu pago o inglês pra você, você não vai. Então, por quê? Eu sou um cara desses, cara. Cara, sabe o que tá acontecendo? Sabe o que tá acontecendo? O Diego tá investindo no Brasil, vai, apostando. Quem é o Brasil? Não conheço. Tu vai meter uma dessa pra mim? Não conheço o Brasil. Vai. Sabe o que tá acontecendo? Simplesmente esse cara não se encontrou ainda. Exato. Em nenhuma profissão. Ele não se encontrou ainda em nenhuma carreira. Então, qual o caminho, né, para poder levar? Então, o primeiro passo, a gente diz, que é descobrir uma carreira que esteja alinhada à sua personalidade e ao seu talento. Personalidade, né? Para descobrir o contexto de personalidade. Existe até um estudioso lá de 1927, ele criou um programa chamado DISC, né? E esse programa DISC, ele serve até hoje para as empresas, para um aspecto de selecionar pessoas para as áreas certas. Isso serve também para definir a personalidade daquele jovem. O DISC é o quê? Eu vou identificar aonde o cara tem... É uma sigla, DISC que é de dominante, D de dominante, que a gente fala, né? Certo. O I de influente, né? O C, que a gente fala, né? Que é a gente fala de conformidade, né? E essa questão do E de estabilidade, né? Estabilidade. Então, dentro dessa questão aí, dominante, instável, a parte de conformidade e estabilidade é onde se divide a personalidade de uma pessoa. O cara que tem alta dominância, é o cara que tem cargos para liderança. Sim. É o cara que gosta de mandar. O cara que tem As mulheres são alta dominância, né? Casa, alta né? Dominância. Em casa, né? Em casa quem manda. Vocês já perceberam que eles são, né? O cara em casa os caras têm baixa dominância. As últimas palavras são as nossas, né? Sim, senhora. Sim, senhora. Pode deixar que eu vou fazer. Isso. Concordo com vocês. É saudável, né? Isso é saudável, pra sobrevivência humana masculina. Não é só a gente. É verdade isso aí, Marcelinho. Marcelinho Carioca tá confirmando. Confirmou. Quer ter durabilidade no relacionamento, deixa a mulher ter a questão lá da personalidade de dominância aí, no topo, né? Aí, dicas de relacionamento no Caiçaras Podcast. A dominância em alta significa cargos de liderança. A dominância em baixa significa um cara que ele é aquele cara que mais é mandado, aquele cara que está mais em cargos que ele precisa ser delegado. Então você vai descobrir se a dominância dele... Se o cara tem, dentro do teste, uma dominância de 6 para cima, é um cara que só precisa o quê? Desenvolver. Sim. Você percebe nele o aspecto de liderança, quais são os cargos que poderiam contribuir para que ele possa ser um líder dentro de uma empresa? Quais são as funções que ele poderia exercer, que ele poderia estar contribuindo com um cargo de liderança? Se é um cara que... A baixa dominância é um cara que vai fazer o quê? Mais funções metódicas. Então, talvez áreas de exata, área de humana, áreas, né, de ciências... Qual é a área que ele vai se encaixar diante disso? O cara que tem alta influência é um cara super comunicativo. É o cara que chega aqui, contamina o ambiente, porque ele é extremamente comunicativo. E ele é tão comunicativo que ele sai delegando tudo. Só que ele não controla tudo que ele delega. Né? Porque ele tem a alta, né, dentro de influência, ele influencia todos ao seu redor, contamina o ambiente, delega tudo, só que ele
tem baixa estabilidade. Ou seja, ele não é analítico, ele não tem controle na mão, né? O cara que tem, a gente fala, estabilidade alta, é o cara extremamente analítico. Sim. Funções que contribuem para áreas analíticas, áreas de sistema, áreas de tecnologia, né? É o cara que tem o quê? A questão da predominância analítica em alta. Então, esse cara que tem a parte analítica em alta, que estabilidade em alta, é o cara que vai para a área, muitas vezes, de áreas mais tecnológicas, mais atrás, né, de um computador, mais atrás de uma área de manutenção. Esse cara vai se dar muito bem, pô. Como é que é? O teu analítico aí tá alto, cara? O Diego é assim, ó. O quê? Desse jeito que ele tá falando. Que eu delego? Ó, diz que tá acontecendo em prática aqui agora. O Diego é gerente, pô. Ah, mas não... Sei lá. Ó, a estabilidade... Ó, a estabilidade... A estabilidade pode ser alta, né? A estabilidade alta e também a parte que a gente fala de conformidade alta. Então é um cara que planeja muito, né? Se prende aos detalhes, gosta de trabalhar com pessoas no sentido de equipe, nunca sozinho. Não é o cara do dominante, que é o cara que manda. É o cara que ele tem que estar numa função que ele é o líder. Ele tem que ser o líder. Cara que manda, não, ele cara. tem que ser o líder. Ele tem que, né, ter a predominância. Ele tem que aparecer. Ele tem que ser o cara que chama a responsabilidade. Ele tem alta dominância. Então, o cara que tem estabilidade alta e também tem, né, a questão da influência baixa, é um cara que tem que trabalhar mais na área de planejamento e na área de análise. Sim. Ou seja, análise e sistema vai dar muito bem esse cara. ADS, né? Tá fazendo isso aí, né? Não, tô fazendo segurança da informação. ADS era o Lucas, né? Ó, segurança da informação vai se basear muito nessa parte de alta, que a gente fala na estabilidade, e alta também em conformidade. É o cara que planeja bem e o cara que analisa em detalhes. Olha, ó, tá vendo? Entendeu? Já fez o teu mapa... Fiz um mapa astral. Mapa astral aí. De profissão. Aproveitando o... Então, o DISC, ele trabalha justamente para descobrir a personalidade. Descobriu a personalidade, aí nós vamos trabalhando, a partir da personalidade, profissões que vão, aí entra o conceito que você falou, né, do teste vocacional. Já sei qual é a personalidade do cara. Ele é dominante ou ele é influente, ou seja, ele é líder ou ele é muito comunicador ou ele é muito mais analítico, ou seja, mais metódico. Sim. Então você já descobriu. Agora vamos buscar teste vocacional. Vamos buscar profissões que possam se adaptar a esse perfil. Porque o que acontece? Um cara que ele começa uma profissão, né, por exemplo, ele começa lá na área, vamos colocar aí, né, a área de comunicação. O cara é um péssimo comunicador, mas está numa área que exige que ele fale com pessoas, influência alta. Ele precisa falar muito. Ou seja, ele está numa profissão, que é uma profissão da área de comunicação, exige que ele possa se comunicar, só que, cara, ele é um cara extremamente analítico, ou seja, é uma profissão que é a área de comunicação, publicidade, jornalismo, né? Tudo que vai exigir comunicação alta da parte dele, esse cara vai estar no lugar errado. Então a gente até fala, né? Existe lá um estudo, né? Foi feito, né, pelo um grande pesquisador, ganhador do prêmio Nobel, tudo, David Heckman. O que aconteceu? No ano de 2000 esse cara ganhou, né, o prêmio Nobel, já veio até no Brasil, é vivo, tá? Ele ganhou o prêmio Nobel por ele pesquisar 38 anos sobre esse conceito, sobre as carreiras, ou seja, sobre o aprendizado na infância. Sobre o aprendizado na infância. 38 anos o cara passou pesquisando, ganhou o prêmio Nobel por isso. Ele entendeu que existem profissões que estão de acordo com a personalidade das pessoas. Aquilo que o Watson descobriu lá em 1927. Ou seja, eu tenho que escolher profissões que estão de acordo com a minha personalidade. Porque senão, é aquela história que ele fala, David Heckman, ele costuma fazer a comparação. É um edifício, ele faz uma comparação assim, é um edifício que o cara tenta o tempo todo mudar. O cara não é comunicador, mas só que ele tá numa profissão que ele precisa ser comunicador. E aí, cara, ir pro trabalho pra ele é frustrante, né, cara. Ele ter que participar de uma reunião é terrível. Ele ter que expor um relatório, um dado estatístico. Direito, né, no meio da cara, é um cara que tem uma dificuldade extrema. Ele pode melhorar isso? Pode. Ele pode sair de 1 para as 4? Sim, ele pode fazer curso de oratória. É só fazer um podcast, pô. Cria um podcast que melhora. Joga esse cara. Eu sou prova viva, cara. Ele vai melhorar. Aí, pô. Mas ele tem que ter um suporte. Era meio sozinho. tímido. É, sozinho. O suporte.
Tem que ter o Eu brinco suporte. que a gente é igual o dupla sertaneja, né? Eu sou a segunda voz. É o Tom e Jerry. É o Tom e Jerry, isso Tom e também, Jerry também foi funciona. Pode ser também, Tom e Jerry. Tem hora que eles são amigos, mas Eu sou o gato. Ah, pronto. Agora lascou. Porra, aí não dá, cara. Apesar que tá mó cheiro de rato morto, mas eu sou o gato. Não, isso é piada É interna. uma piada interna. Deixa pra lá, né? Então, mas Abafa o caso. o Diego é um... A gente sempre fala aqui, inclusive, disso, quando Verdade. alguém toca no assunto, ele é um exemplo Eu disso. sou um porque exemplo disso. Logo quando a gente se conheceu, até ele tinha uma dificuldadezinha de Se comunicar. se comunicar, assim, porque ele não é dificuldade, não é uma dificuldade, é que ele é um cara mais quieto, digamos, entendeu? Mas mais reservado. reservado. Estabilidade e conformidade. Exatamente. E eu já sou mais, né, vocês podem Influência mais porra louca, digamos versus assim, dominância, entendeu? né? É. Influência com versus cliente, dominância. assim, né? Quando eu ia fazer atendimento na casa do cliente, até conversava, mas assim, assunto técnico, né? Só a parte profissional, a parte Analítico. técnica, só aquilo. Eu não conversava sobre vida pessoal. O Danilo ia no cliente, às vezes a gente tinha que fazer algum serviço junto, o Danilo começava a perguntar do cachorro, do papagaio, como é que da não sei o hora. quê. Influência. Ele ficava amigo do cliente. Influência. E hoje muitos me procuram. Não que isso seja ruim, não é lógico. isso. Até pelo contrário, é o network, até que a gente fala. Ele tem muito mais facilidade de criar um network Sim. do que eu, por exemplo, entendeu? O Marcelinho mesmo é um desses também, é mais ou menos o mesmo estilo que o Danilo. Influência Conversa em bem, alta, né? pra vender. No tempo tudo. que ele jogava no Corinthians. No tempo que ele jogava no né? Corinthians. Ah, gente né? boa, cara, velho. Ah, Fazia uns gols de falta Fazia lá, muitos velho. gols, ó. entendeu? É. Isso ajudou, né? Sempre no São Paulo. São personalidades diferentes de pessoas, né, cara? Não tem como todo mundo ser 100% Não dá. no que Então, precisa. o que né? que acontece? O grande problema é que o cara, às vezes, ele insiste. E toda vez que você insiste numa profissão Sim. que a tua personalidade não está adequada, né, e os teus talentos não estão adequados, e os teus motivadores não estão adequados, o que que vai acontecer? Você vai estar fazendo aquilo que, né, o pesquisador falou. Você está querendo mudar um prédio de lugar. Cara, é um esforço tremendo, nunca vai conseguir. Você não consegue mudar. Você pode fazer o quê? Um acabamento. Né? A instalação, depende, você cara. faz o acabamento. Aqui não dá não, mas lá na China dá pra Nos ter uns Estados caras... Nos Estados Unidos os caras transportam a casa, pô. Mas é, né? É uma- muito mais difícil. É uma estrutura